Para mim, como portuguesa e como democrata, Santarém não é um lugar qualquer. Há uma ressonância afetiva e biográfica que Santarém tem em mim e em todos nós. É óbvio que a minha vida não seria a mesma sem a coluna que saiu deste lugar há 50 anos. Por isso, é uma emoção grande estar aqui e poder dizer: tem sido muito bonita a festa, pá! Gostaria de cumprimentar o Presidente da Câmara de Santarém, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, a Comissária das Celebrações dos 50 anos do 25 de Abril e, muito especialmente, com grande emoção, gostaria de cumprimentar na Tércia Salgueiro Maia e em cada um e nas instituições que representam as vastas equipas que se mobilizam para que eventos como este tenham lugar. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Em fevereiro de 2021, eu falei ao diretor de informação da RTP, António José Teixeira, e propus-lhe um programa chamado Os Filhos da Madrugada, no qual se fizesse uma auscultação do país que se ergueu em democracia. Esse era o ponto de partida. Uma maratona de entrevistas, 25 entrevistas, emitidas entre o dia 1 e o dia 25 de Abril, a pessoas que nasceram e cresceram em liberdade, para compreender que país é este e que mosaico formamos com estes testemunhos. Aquilo que eu intuía, mas não sabia, era que eu estava a interrogar o meu tempo cronológico, a minha própria vida. Eu gosto muito deste título, A Descoberta de Abril, porque descobrir, celebrar, questionar são verbos muito potentes. E se é verdade que, em sentido estrito, eu não sou uma filha da madrugada, porque eu nasci em outubro de 1971, é óbvio também que eu só tenho uma consciência de mim já em democracia. E percebi que, ao longo de 3 temporadas dos Filhos da Madrugada, eu estava a ver com uma lupa, estava a ver de um modo muito ampliado e a tematizar a minha própria vida. Muitos daqueles testemunhos traziam-me, de facto, este Portugal em que eu cresci. Portanto, 3 temporadas dos Filhos da Madrugada, 82 testemunhos, porque na segunda temporada nós começámos naquele dia em que já se assinalavam mais dias de democracia do que dias de ditadura, e desta maneira parto para a minha apresentação. Levantados de um chão triste, nasceram cravos que só florescem em liberdade. Obviamente, este Levantados de um chão está a trazer José Saramago, o seu livro Levantados do Chão, e está a trazer esse símbolo maior da democracia e da revolução, que é o cravo. Gostava só de dizer que eu tenho, com muito orgulho, este cravo ao peito, e tenho também um pin que diz 50-50. Não diz 50-25, mas este pin é um pin muito político, porque é um pin feminista e é uma forma de reivindicar direitos iguais, salários iguais para as mulheres. Ponto de partida, pelo menos 50% dos convidados dos Filhos da Madrugada teriam de ser mulheres. Vamos ver um pouco como foi esta aventura. O programa, portanto, teve emissão na RTP3 em 2021, 22 e 24 e primeira e segunda temporadas foram sistematizadas, transcritas e sistematizadas, publicadas em livro pela editora Temas e Debates. As fotografias são da Estel Valente. Aqui está o logotipo que muitos reconhecem da televisão, as capas dos 2 livros, a vermelha a primeira temporada, a azul a segunda temporada. Bom, estando em Santarém, obviamente eu não podia deixar de trazer esta fotografia. Nesta fotografia temos a Daniela Salgueiro Maia, que foi convidada da segunda temporada dos Filhos da Madrugada, e esta fotografia tem muitas histórias dentro, porque a Daniela está a segurar esse livro magnífico
do Alfredo Cunha e do Adelino Gomes, que se chama Os Rapazes dos Tanques, e que foi publicado a quando dos 40 anos do 25 de Abril. E temos aqui a professora Ana Tércia. Eu agora já não lhe posso chamar outra coisa senão a nossa querida professora Ana Tércia, não é? Pronto. E, portanto, temos a página aberta na fotografia da professora Ana Tércia, que está aqui segurando essa fotografia que se tornou um ícone da nossa Revolução e que mostra o nosso herói, Salgueiro Maia. Portanto, estar aqui ao lado da Daniela, ela segurando este livro onde está a sua avó e o seu avô, isto tem não só esta camada biográfica, afetiva, mas tem, obviamente, esta dimensão histórica e geracional. E já vou voltar a esta palavra, geracional. Aqui está a fotografia por demais conhecida de Alfredo Cunha, e não resisto a retomar aquela frase. Como todos sabem, há diversas modalidades de Estado, os Estados sociais, os Estados corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene vamos acabar com o Estado a que chegamos. Que isto seja um motor de uma revolução que mudou a nossa vida, além de mais, uma coisa poética. Como é que 50 anos depois, porque o programa estava no ar, a terceira temporada dos Filhos da Madrugada estava no ar no dia 25 de Abril de 1924, como é que isso iria ser evocado e como é que poderia eu, nos Filhos da Madrugada, nós, coletivamente, prestar homenagem, prestar tributo a estes valentes capitães de Abril? Então, eu decidi fazer isto com esta tenente-coronel, que se chama Diana Branco Moraes, porque eu achei que tinha de ser um militar, mas obviamente não um militar, mas uma militar. No programa, eu convidei algumas mulheres cujas carreiras lhes estavam vedadas antes do 25 de Abril. Na segunda temporada há uma diplomata, a carreira diplomática estava vedada às mulheres, só abriu, eu acho que nem foi em 75, acho que foi em 77 ou 78, a diplomata foi a Marta Bobichon Loja Neves. Convidei uma magistrada, professora de Direito, Inês Ferreira Leite, membro do Conselho Superior da Magistratura, e a carreira militar estava também vedada às mulheres. É verdade que eu desconhecia isto, mas nas redes sociais lembraram-me, tivemos as valentes enfermeiras paraquedistas, mas isso não quer dizer que a carreira militar estivesse aberta às mulheres, e é óbvio que uma mulher não poderia ser tenente-coronel antes do 25 de Abril, muito menos com esta idade. A Diana nasceu já nos anos 80 e tem uma filha. Por isso, esta foi, simbolicamente, uma maneira de, no programa, agradecer a este movimento encabeçado por Salgueiro Maia e que saiu daqui nessa noite solene. Aliás, no cenário do programa, como podem ver, acho que conseguem reconhecer ainda no final, está uma caricatura de Salgueiro Maia que está nos muros da Universidade Nova de Lisboa, e nas laterais estão fotografias do Carmo e dos Rapazes dos Tanques, que são também fotografias muito, muito conhecidas do dia 25 de Abril. Não resisto também a mostrar esta fotografia da Diana Branco Moraes, porque ela tem umas unhas muito arranjadas. E isso é muito bonito e é muito precioso. É muito precioso que uma mulher possa escolher ter a carreira que quiser, arranjar-se como quiser. E isso ser possível, porque estamos em liberdade, é uma coisa que vale sempre a pena destacar. Vou agora sistematizar alguns dos momentos destes 50 anos, e é muito impressionante perceber como quase tudo aconteceu do ponto de vista da lei.
e daqueles passos que depois tornam possíveis todos os outros nos primeiros anos. Portanto, os momentos fundamentais, as primeiras eleições livres em 1975, não podemos esquecer que para muitas mulheres foi a oportunidade de votar pela primeira vez. Não posso esquecer que quando entrevistei Maria Teresa Horta, ela disse-me: eu só votei pela primeira vez em 1975. Julgo não incorrer num erro quando digo que antes do 25 de Abril podiam votar as chefes de família, que eram quase sempre viúvas, proprietárias, mulheres licenciadas, no essencial eram estas, portanto, a Maria Teresa Horta não cumpria nenhum destes requisitos porque não tinha completado o curso, portanto ela só pôde votar pela primeira vez em 1975. Depois, claro, a chegada dos 500 a 600 mil retornados em 1975, a instabilidade política até 75, até novembro de 75, o chamado BREC, a elaboração da Constituição em 1976, a dissolução do Conselho da Revolução em 82, que é uma coisa importantíssima porque é a separação do militar e do civil, a entrada na União Europeia, então CEE, em 86. O que é que o 25 de Abril permitiu? Liberdade de expressão, liberdade de associação, eleições livres, criação do Estado Social, separação do Estado e da Igreja e a separação do militar e do civil. Isto é aquilo que nós aprendemos nos livros de História, bem como os 3Ds, democratizar, desenvolver, descolonizar, mas podendo falar de muitas coisas, podendo falar da diferença do Estatuto da Mulher, podendo falar da relação com aquilo que podemos designar o Império, e aí falaria dos estilhaços da guerra, poderia trazer também a minha própria biografia e dizer: o meu pai não estava quando eu comecei a falar ou quando dei as primeiras palavras, ou quando disse as primeiras palavras, porque estava na guerra. Poderia falar da relação com as antigas colónias e da vinda dos retornados, assim chamados, ainda que saibamos que para muitos não eram retorno, uma vez que nunca tinham estado aqui, mas neste evento especificamente eu vou falar sobretudo da educação, porque isto mudou a vida de muitas pessoas, milhões de pessoas. Apresento-vos o Vítor Cardoso. Este rapaz nasceu em 1975 e que é físico e que é do norte de Portugal. O seu pai foi trabalhador da construção civil a vida toda, a mãe trabalhava no campo e ainda tricotava camisolas. É uma história comum ter vários empregos. Eu perguntei ao Vítor o que é que teria sido diferente na vida dele se ele tivesse nascido em 1965 e não em 1975. Eis a sua resposta. Creio que era quase impossível ter o mesmo percurso, porque teríamos de ajudar a família. Os meus pais, aos 12 anos, já trabalhavam. A partir de 1974, houve o abono de família. Lembro-me das minhas senhazinhas para comer na cantina, lembro-me do meu passe escolar que me permitia andar de autocarro. Ou seja, estamos a falar do Estado Social, isso que é tão difícil dizer, começou aqui, acabou acolá, ou de alguns elementos concretos que têm uma data precisa e que é difícil situar, mas quando falamos de senhazinhas, quando falamos do passe escolar, quando estamos a falar do abono, quando estamos a falar, no fundo, do incentivo e da valorização da educação, da democratização do ensino, conseguimos compreender que há percursos que mudam radicalmente. O Vítor Cardoso, convidado da primeira temporada dos Filhos da Madrugada, é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, neste momento ganhou uma bolsa importantíssima, está na Dinamarca e é considerado um dos 5 melhores físicos do mundo. Este é o Ricardo Vasconcelos, convidado da terceira temporada dos Filhos da Madrugada, portanto o programa foi para o ar há uns meses. E aqui está isto. I am a first generation college student. Portanto, ele foi o primeiro licenciado, foi o primeiro a ter mestrado, foi o primeiro a ter doutoramento. O que interessa é esta frase: You can do it too. Ele é professor da Universidade de San Diego
e disse-me que muitos dos seus alunos atravessam diariamente a fronteira, portanto estamos assim ao lado do México, e têm percursos que não são diferentes do percurso dele. Os pais são, muitos deles, trabalhadores manuais, não é? A própria família do Ricardo, que tem origens muito humildes, resume esta transição daquilo que é o trabalho manual para o trabalho intelectual, e o Ricardo decidiu incorporar esta frase na sua assinatura de e-mail, porque isto é um incentivo. E, em resumo, ele é então um rapaz de Campanhã, um bairro pobre do Porto, que antes dos 50 anos é professor catedrático na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia. Quase tudo na biografia dele pode ser contado, portanto, a partir desta assinatura do endereço de e-mail. Eu sou o primeiro da minha família a chegar à universidade, tu também podes conseguir. O Ricardo Vasconcelos, trabalha com literatura portuguesa e brasileira. Isto é uma coisa muito interessante também, porque sabemos que nos Estados Unidos, onde a cultura é muito diferente da europeia, o lugar de onde se parte é enaltecido, valorizado, para se dizer também, para se afirmar também onde se chegou. Aqui em Portugal nós ainda temos muitas vezes um embaraço em dizer: os meus avós eram analfabetos, os meus pais tinham a escolaridade mínima, eu sou o primeiro da minha família a chegar à universidade. Eu acho que não é apenas uma dificuldade portuguesa, eu penso que isto tem muito que ver com uma cultura europeia muito mais presa ao passado, com uma estratificação social ainda muito vincada, mas foi com agrado que eu compreendi que alguns testemunhos dos filhos da madrugada diziam isto mesmo. E, em resumo, o que é que nós compreendemos? 2, 3 gerações para trás, Portugal era pobre, analfabeto e rural. Esta era a realidade esmagadora. 2, 3 gerações para trás. É muito evidente isto. A Susana Cerqueira é cientista, trabalha neste momento na Carolina do Sul, começou por ser bailarina, é do Norte, é de perto de Barcelos. Também procurei ter uma diversidade geográfica, porque é muito diferente ouvir pessoas que nascem numa família da burguesia em Lisboa, ou no litoral, vamos pôr assim, ou no Norte, numa pequena localidade, ou numa família pobre. É a primeira da sua família a ter uma licenciatura e ela é doutorada. O mesmo acontece com a Joana Bertolo, que é escritora, é dos anos 80. A Joana Bertolo disse no programa: o meu avô fazia pesca de arrasto no Algarve. Os meus pais têm o ensino secundário, mas valorizavam a educação, e tudo aquilo para que eles trabalharam foi para que as 2 filhas, fossem para a universidade. A Joana Bertolo fez depois todos os programas, como o Erasmus, o Leonardo, e no caso dela nós vemos uma coisa impressionante, é que ela já é daquela geração para quem a Europa e o mundo é uma realidade acessível. É uma diferença enorme nascer em 1975 ou nascer em 1986. A compreensão que se tem do mundo e daquilo que é possível é muito diferente. E, portanto, se há aqui elementos comuns em relação ao Vítor Cardoso, não é? Porque também há essas raízes humildes e depois há um doutoramento. No caso da Joana Bertolo, ela já faz o doutoramento em estudos artísticos na Alemanha, trabalhando em cafés ao mesmo tempo no fim de semana. Portanto, isto já é uma coisa muito mais descontraída, muito mais aberta. Vai passar uma temporada também em Buenos Aires e, por isso, este testemunho mostra-nos também como, no país, o movimento no essencial é o mesmo, que é, através da escola, há uma migração de classe, vamos dizer assim, mas há, sobretudo, oportunidades que estão acessíveis por causa daquilo que acontece no país, por causa também dos movimentos históricos.
O caso da Luísa é dos mais espantosos. A Luísa Semedo achou que ia ser operária fabril, como toda a gente na família dela. Ela costuma dizer, eu sou portuguesa e serafinense. Ou seja, é de um bairro mesmo muito pobre. Os pais e toda a família são operários fabris, o pai é negro, e portanto já há esta camada também, que é a discriminação em função da cor da pele. E ela começou a trabalhar pequeninos trabalhos, muito cedo. Primeira vez que trabalhei devia ter 13 anos, fui colar etiquetas em catálogos. O meu irmão e eu gastámos dinheiro para comprar uns ténis, já fiz imensas coisas. Trabalhei como caixa de supermercado, trabalhei nas telecomunicações, já trabalhei em bancos. Aquilo que ela faz hoje é ser professora de filosofia, portanto nasceu em 1977 e ela fez o seu doutoramento na Sorbonne. Estes dois, eu tenho um especial carinho por eles, porque eles casaram no dia 25 de Abril, quando passavam 40 anos sobre a Revolução. 5 minutos. Meu Deus! O Pedro Vieira e a Célia Costa nasceram em 75 e 78 e graças à escola pública, graças ao Estado Social, graças ao trabalho dos pais, eles foram as primeiras pessoas da família a ter acesso ao ensino secundário. Portanto, aqui estamos assim ainda num outro grau de pobreza e da diferença que fez para esta família o 25 de Abril. Sacrifício, não há outra palavra para ilustrar aquilo que fizeram os pais, abdicaram muito do seu bem-estar pessoal, sem filosofar à volta disto, nem querer medalhas. Foram o clássico caso da família que vem para Lisboa trabalhar a partir dos 12 anos, ambos. O meu pai fez a 4ª classe, a minha mãe fez a 3ª, nem sequer completou a escola primária. Portanto, quando eu ouço o antigamente é que era bom, não consigo deixar de pensar nestas histórias e nestas pessoas que começaram a trabalhar depois de completar a escola primária, quando puderam completar a escola primária. Este rapaz é o Tiago Bartolomeu Costa, o pai dele integrava a coluna de Salgueiro Maia, e há esta história bonita. A minha avó era analfabeta até ter aprendido a ler aos 85 anos para conseguir ler os meus textos, era o que ela dizia. O Tiago era jornalista do Público, trabalhava sobretudo com artes performativas, nasceu em 1979. Agora vou mostrar-vos esta fotografia e vou tentar não chorar porque me comovo muito, muito com este episódio dos Filhos da Madrugada, onde eu acho que está sintetizada a essência do programa. Estas duas senhoras são mãe e filha, a Maria do Céu e a Sara Veiga. A Maria do Céu foi empregada doméstica a vida toda e a filha é tradutora. E numa e noutra eu vejo o que o fascismo fez às mulheres, como cortou as pernas das mulheres. Porque ela diz que, ela, a senhora Maria do Céu, diz que conseguiu fazer a 4ª classe e depois foi logo posta a trabalhar na costura. Os irmãos puderam fazer até ao 6º ano. As raparigas não precisavam de saber mais do que aprender a ler e a escrever. E no caso da Sara, ela disse no programa que ia herdando os livros, a roupa, os brinquedos. Às vezes faltava uma página, às vezes faltava uma perna da boneca, às vezes a roupa estava não nas melhores condições, mas ela herdava isso tudo dos filhos, dos patrões da mãe. Mas teve um gosto em aprender, um amor pela escola. E foi tendo sempre apoios. E a dada altura teve uma bolsa para ir para Nova Iorque, teve uma bolsa para ir para Noruega e é tradutora. E eu comovo muito com isto porque de facto vejo nestas duas mulheres a contingência e a possibilidade. E é isto que nós estamos, à descoberta de Abril, a dizer. Estamos a tematizar estes temas que são os da nossa
a história recente. Portanto, Portugal entrou no século XX, como nós sabemos, com quase 80% da população analfabeta, eram apenas 3 a 4% no Reino Unido, isto está assim uma comparação, não é? E em 1974, 24% da população era analfabeta. Temos novamente esta fotografia. Eu vou ser muito insubordinada. Não, é porque eu tenho uma coisa para vos ler, eu acho que vou precisar assim... uns 3 minutos, acho eu, está bem? Pronto, mas esta fotografia é uma forma de voltar a esse dia em que, como a Lídia Jorge resumiu, passou por nós o anjo da alegria, não é? Que foi o 25 de Abril. E eu vou precisar destes 3 minutos, acho eu, porque eu quero ler-vos uma carta que a Daniela Salgueiro Maia leu nos Filhos da Madrugada. Eu pedi-lhe que ela escrevesse uma carta para o seu avô. E aqui está a carta. Querido avô, não sei bem como começar esta carta. Não sei como falar contigo, nunca o fiz. Sei apenas quem foste e o que representas. Mas isso todos sabem. Gosto de acreditar que sei um pouco mais que todos eles, que apesar de não te ter conhecido, há uma ligação entre nós. Ouço de ti desde que me lembro. Deves ter sido o primeiro nome que os meus ouvidos decoraram, depois de tantas histórias contadas pela avó, sempre com olhos e tom apaixonados. Fazes-lhe tanta falta. Está sempre a dizer que se estivesses cá tudo seria diferente. Porém, estás presente em todas as conversas. Até para ralhar comigo ela te usa. Diz sempre que não gostarias de me ver de pijama ao almoço. Tentei mudar e agora usa um fato de treino para andar em casa. Era teu. Pergunto-me se ficarias feliz com o estado do país neste momento. Isto foi em 2022. Sabias que existem 12 deputados da extrema-direita no Parlamento. Provavelmente ficarias desiludido. Depois de tantos anos de ditadura, continuar a existir pessoas que acreditam que antes é que era bom. Mas isso é o que o populismo faz. Faltavam cá mais do teu género e do género dos que foram contigo para pôr ordem nisto antes que descampe. Mas não te preocupes, acredito que a minha geração pode mudar o ponto de vista da sociedade para melhor. Pelo menos tenho essa esperança. Podemos não ter os mesmos objetivos que tinhas quando os levaste para Lisboa, mas o mundo evoluiu nesse campo. Há coisas que, se calhar, agora não compreendias. És de outro tempo, isso é compreensível. Mas posso-te jurar aqui que a minha geração vai lutar por um Portugal mais justo para todos, sem quaisquer exceções. Pelo menos eu vou dar o meu melhor. És e sempre foste um exemplo, não só pelo que fizeste em 74, mas pelo homem que foste em casa, pelo marido que foste e pelo pai. Porque muitos podem amar o Salgueiro Maia, mas eu amo o Fernando. Espero que não te importes. Roubei-te a câmara. A tua neta mais velha, Daniela. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício. Este poema é um fragmento de um poema que se chama Revolução, da Sofia de Mello Briner. 25 de Abril sempre. Muito obrigada.